Bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, para podermos juntos compartilhar o que Deus tem colocado na nossa vida, podermos juntos ouvir o que Deus tem para nós e comer o que Ele preparou para nós hoje, não é assim? É assim que acontece, né? Às vezes a gente sabe o cardápio, às vezes sabe tudo que vai acontecer, às vezes a gente não sabe, é bom que nunca saiba. Às vezes Ele dá só a receita do bolo e vai dizendo os ingredientes, mas o que a gente sabe é que Deus, Ele sabe como fazer as coisas. E a gente está aqui hoje para, mais uma vez, ficar na dispensação do Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11. Sempre que a gente tem oportunidade assim de ministrar para os irmãos, em qualquer parte da igreja, do corpo, né, em vários locais aqui, a igreja é uma só, a igreja de Jesus Cristo, que vai subir é uma só, mas ela está reunida em vários locais, e a gente fica sempre pensando assim, Senhor, né, por quê, o que é que você quer e tal. Às vezes a gente não sabe direito, viu, irmãos? Porque Deus, Ele que tem o controle de todas as coisas. E às vezes quando a gente sabe um pouquinho mais, a gente acha que o negócio está garantido. E a gente firma os dois pés no chão assim e diz, eu acho que hoje não tem como dar errado. E a gente tem que entender que o nosso papel aqui é servir. E quem sabe como tem que acontecer realmente é Deus. Eu sempre tenho conduzido a minha vida, tentado conduzir a minha vida dessa maneira, para falar para os irmãos, para compartilhar alguma coisa que está no nosso coração, em função daquilo que eu creio que é o que Deus tem para o dia. Por isso que a palavra de Deus diz que é o pão nosso de cada dia, né? E às vezes a gente pergunta por que eu, e por que fulano, e por que ciclano, porque Deus sabe como fazer. A gente, quando está na nossa casa, a gente vai para a cozinha, não eu, que eu não sei fazer nada em cozinha, mas quem faz, pega a ferramenta que quer, pega o utensílio que quer, pega uma batedeira, pega uma tigela, do jeito que quer, e às vezes você faz a mesma coisa usando ferramentas diferentes, e assim Deus é. Mas o que importa é que Ele sabe tudo que está fazendo. Então, o que a gente tenta compartilhar com os irmãos é produto de vida, irmãos. Eu não tenho nenhuma formação teológica, nunca fiz um seminário, mas sempre fui uma pessoa que fez perguntas e eu procuro responder as perguntas. A Bíblia responde as nossas perguntas. Às vezes não na hora que a gente quer, não no momento que a gente quer, mas ela responde as nossas perguntas. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos reter aquilo que temos recebido. Então o que a gente faz na nossa vida como cristãos é isso. O papel de quem tem um pouco mais de oportunidade em relação aos irmãos, que às vezes os irmãos acham que a gente tem mais oportunidade de compartilhar a palavra do que vocês. Não é verdade. Não é verdade. Todos nós temos as mesmas oportunidades. O apóstolo Paulo orava dizendo, Deus, eu quero que você abra portas para que eu possa falar essa palavra, para que eu possa pregar esse evangelho, para que eu possa anunciar a tua graça. E quando ele falava sobre isso, ele não estava dizendo que estava pedindo oportunidade em igreja, em culto, não. Ele sabia que a vida dele era um testemunho vivo, até porque ele não tinha essas oportunidades todas. Então, que essa seja a nossa oração. Porque Deus tem dado a cada um de nós, uma porção suficiente para a nossa vida e para a vida de mais alguém. Vocês creem nisso? Amém? Então, algumas pessoas, como eu, meu sogro e tal, alguns que têm uma oportunidade de estar num púlpito como esse, isso não é uma grande coisa, irmãos. Talvez seja o cúmulo, assim, para ver se a gente dá alguma coisa mais direcionada para todo mundo se tocar. Mas a missão é nossa, que Deus tem para cada um de nós um propósito específico, e a cada um de nós Ele tem dado uma porção que é suficiente para a nossa vida e para de mais alguém. Amém? Então amanhã de manhã, lá no seu trabalho, na sua escola, na rua, onde você estiver trabalhando, peça a Deus uma oportunidade para você falar dessa palavra. E Ele vai te dar, Ele vai abrir portas, porque você é a carta viva. Amém?
Eu quero compartilhar com os irmãos um trecho aqui que para mim foi resposta. Como eu falei, Romanos capítulo de número 11, porque a nossa vida, agora estava conversando com o Mateus ali, né? A nossa vida, ela vai se batendo, a gente é bem intencionado, a gente quer resolver, a gente quer acertar, a gente quer viver o que Deus tem para a gente, quer tudo, mas parece que nada é fácil, né? Parece que as coisas não conspiram ao nosso favor. Quando a gente pensa que está dando certo, aí desanda tudo, e nós somos muito levados a montar assim um plano, uma estratégia, um pensamento em relação à nossa ansiedade, à nossa expectativa, e isso às vezes nos frustra muito. E o apóstolo Paulo aqui, queridos, ele está terminando uns assuntos muito complicados, né? O livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, é uma das mais importantes do Novo Testamento, porque ela fala do tema base que trouxe Jesus aqui na terra. Ela fala sobre a justificação pela fé, ela fala sobre a novidade de vida, sobre a nova forma que o homem tinha que entender, ou não entender, mas aceitar a respeito da sua salvação. E a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela mostra em todos os aspectos, e bem detalhado, como é o plano de salvação, o que é a justificação, por que nós estamos aqui, por que Cristo morreu, onde estava o propósito de Deus. E ele não se furtou de nada, Deus revelou a ele, e ele foi falando sobre várias coisas. Algumas hoje nós que sabemos de tudo, né, a gente não aceita algumas, um grupo aceita uma, outro não aceita a outra, mas tudo Paulo recebeu do mesmo Deus, como ele disse, do mesmo Espírito Santo, sendo discipulado pelo próprio Jesus, e eu tenho que entender e aceitar que tudo isso que ele recebeu de Deus é de Deus, amém? Apesar dependendo de onde a gente está falando, ou do grupo que está falando, pula alguns capítulos, fala rápido sobre outros, mas nós temos que meditar sobre tudo, porque tudo é para nós, porque tudo é para a igreja. Então é uma carta que ele falou assim, e a gente vê no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, o 9 tem gente que nem passa, né? Então a gente vê que algumas dúvidas aconteceram, algumas contestações aconteceram, e eu creio que isso passou na cabeça dele também. Como é que resolve isso? Será que isso vai dar muito debate, vai dar muito concílio? Será como é que vai acontecer isso? E eu creio, eu estou conjecturando, não vi nada, eu não ouço vozes, não tenho visões, mas eu estou conjecturando que ele fez essas perguntas a respeito daquilo que Deus colocou na vida dele, porque, irmãos, é difícil às vezes quando você tem uma revelação de Deus na sua vida e você passar com tanta convicção, com tanta certeza que é de Deus, e de repente aquilo tem uma resistência, né? E como é que você falou um negócio desse? Como é que você trouxe uma coisa desse tipo e você diz, mas foi Deus que colocou no meu coração? Porque eu nunca tive essa ideia, nunca pensei sobre isso. Então eu creio que isso passou um pouco na cabeça do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 11, depois de ter falado de Israel, ele vai entrar no outro assunto, que é no capítulo 12, sobre vida cristã, e creio que ele queria ter assim uma passagem tranquila, né? E ele deve ter perguntado muito a Deus sobre isso, e Deus extraordinariamente fez com que ele falasse dos trechos mais magníficos aqui do Novo Testamento, onde Deus respondeu para ele com uma profundidade, com uma beleza poética, e alguns autores, alguns compositores com pouco esforço conseguiram fazer belas canções, e eu pedi até aos meninos para cantar essa última música agora, uma música muito simples, mas uma música crente, uma música de crente, que tira todas as setas que apontam para nós, e apontam para quem realmente merece ser o centro de tudo, amém? E nós estamos precisando disso, irmãos, nós estamos precisando apontar para Deus, nós estamos precisando direcionar a nossa vida, as nossas atenções, as nossas composições para Deus, o centro de tudo, Cristo o centro de tudo. A gente percebe claramente que quando a coisa aponta para Ele, há uma paz que testifica no nosso coração. E aqui Paulo falou, e eu quero repetir com os irmãos, Romanos capítulo 11, versículo de número 33, quero ler esse trecho com os irmãos.
Acharam aí? O pessoal do tablet acha mais rápido, do celular acha mais rápido, não achou? Diz assim, irmãos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Algumas perguntas que ele coloca, como Deus também colocou, né? Deus falou sobre isso com Jó. Deus chamou Jó para uma conversa, porque parece que tem hora que a gente está na bênção, a gente já está abençoado, a gente começa a estar tão seguro das coisas, que a gente começa a ter a Bíblia como algo assim, um subsídio de pressão em cima de Deus. Quanto mais eu conheço da Bíblia, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto maior o número de versículos. Tem alguém que diz, não, procure, tem 30, 33, não sei quantas mil promessas na Bíblia. Procure, que todas elas são para você, e você deve apresentá-las a Deus, que Ele tem que cumprir. E a gente parece que busca tudo isso aqui para ter um subsídio, para poder conversar com Deus com uma autoridade, né? Para te dizer assim, Deus, poxa vida, você escreveu isso aqui. Você fez isso aqui. E muita gente tem se frustrado, irmãos, a gente vai continuar, mas muita gente tem se frustrado na caminhada cristã, e às vezes logo no comecinho dessa caminhada, nos primeiros passos. Por quê? Porque parece que as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que deve acontecer. Que nos apresentaram um Deus poderoso, que nos apresentaram um Deus que pode fazer muita coisa, que nos apresentaram um Deus lá que abriu o mar vermelho, um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, um Deus que durante o dia tinha uma tocha, não, era uma nuvem muito grande guiando as pessoas, de noite tinha uma tocha muito grande, e hoje às vezes você não consegue nem se orientar pelo GPS do carro, parece que Deus não fala, e apresentaram tudo isso a você, e você quer que isso aconteça na sua vida, dessa forma assim, direta, automática, quer ver o poder de Deus operando, e parece que Deus não está fazendo nada. E Paulo aqui, ele, com essa poesia maravilhosa, ele começa a colocar alguns pontos, queridos, que nós devemos atentar na nossa vida. Isso aqui é ponto de meditação, para a gente pegar cada trecho desse e entender essas perguntas. A sabedoria de Deus. Quando ele fala sobre a sabedoria de Deus, sobre o conhecimento de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre os caminhos de Deus, aí ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Quem sabe tudo que tem lá? A gente convive com pessoas durante anos e anos, filhos, esposa, marido, tudo, amigos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 30 anos, não é assim? Meu sogro é casado já há quase 30 anos, né, meu sogro? 47 com a minha sogra, a mesma mulher, isso é uma bênção, irmão. Mas se um dia eles dois, a gente estiver conversando lá, almoçando na casa dele, por conta dele, e eles disserem, rapaz, Célia me surpreendeu hoje, ou ela falar, Eliel me surpreendeu hoje, eu não vou ficar espantado. Vamos ficar espantados? Não, porque ainda tenho que descobrir. Agora imagine Deus, irmão, a mente de Deus. Quem é que conhece a mente de Deus? Quem é que sabe qual é o próximo passo dele? Então ele pergunta aqui, quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem foi aqui que deu o conselho a ele? Quem foi que chegou e disse, ó, Deus, é o seguinte, eu quero dar uma dica para você. Já que você vai criar alguma coisa aí, já que está pensando em criar o mundo, fazer os negócios aí, a mesma coisa que Deus falou com Jó, quando disse, ei, onde é que você estava quando eu estava criando, quando as estrelas, quando estava formando tudo, onde é que você estava, Jó? Hein, Jó? Hein, Maria? Hein, Kelson? Onde é que você estava quando eu estava aprontando tudo isso, para você chegar agora e falar como é que tem que acontecer? Para você querer que o universo todo se mude, né? Que tudo conspire a seu favor.
Estão entendendo, irmãos? Eu lembro de um filme que passou muito tempo, chamado Almighty, o Todo-Poderoso, né? Que o cara foi ser Deus, o Deus do filme. Então, eu vou tirar férias, vou deixar você uma semana resolvendo. Quem queria isso, irmão? Uma vez eu falei aqui, uma dessas mensagens que a gente falou aqui, que tem sempre aqueles contrapontos, né? O que Jesus faria em meu lugar, né? O que Jesus faria em meu lugar? Em seu lugar, o que Jesus faria? Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do que Jesus faria em meu lugar. Ele só faria a coisa certa. Ele só tomaria a decisão correta. Ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha domínio próprio, ele tinha tudo. O fruto do Espírito era pleno na vida dele. Então, eu não quero discutir sobre isso, irmão. Eu não tenho nenhum problema em relação ao que Jesus faria em meu lugar. O problema é o que eu faria no lugar dele. Amém? O que eu faria no lugar de Jesus, podendo apontar o dedo assim. Como ele disse para Pedro: Pedro, fica calmo, Pedro. Guarda essa peixeira. Se eu quiser, eu dou uma chamada. E legiões de anjos resolvem essa parada toda aqui, Pedro. Ei, irmão? O que era que você faria no lugar de Jesus? Seus problemas estariam resolvidos? Você conseguiria passar 40 dias sem comer um sanduíche, tendo poder para fazer aparecer sanduíche a toda hora? Hein, irmão? Você conseguiria isso? Você conseguiria viver privado de certos privilégios, podendo resolver isso na mesma hora? Estão entendendo, irmãos? Por que Jesus não fez? Por que Jesus não usou todo o poder que ele tinha em seu benefício próprio, como nós faríamos, ou não? Eu faria. Porque esse é o nosso pensamento: eu resolveria logo a minha casa, depois o resto. Não é assim? Então, é por isso, irmãos, que ele está dizendo aqui: quem é que conhece a mente? Jesus conhece a mente de Deus. Jesus conhece o Pai com intimidade. Por isso ele conseguiu se preservar até das suas necessidades mais básicas para cumprir um projeto, para cumprir um propósito. Então é o que o Paulo está dizendo: quem foi conselheiro de Deus? Quem foi que deu conselho para ele? Pintar o céu de azul, o percentual de sal que vai ter lá no mar. Quem foi que deu conselho para ele, para deixar a zebra daquele jeito? Não podia ser de outro jeito? Podia ser, sei lá, quadriculadinho, né? Por que é assim? Podia ser, os bichinhos podiam brincar nela. Não, irmãos, então ninguém deu conselho. Nós chegamos, tudo isso aqui estava pronto. Amém? Até o Adão, que foi o primeiro, que chegou na frente da gente, não deu conselho a Deus. Deus preparou tudo, preparou o mundo para ele, colocou todo tipo de árvore, todo tipo de planta, todo tipo de mantimento, todo tipo de suprimento. Depois que o mundo estava pronto para suprir a vida dele, Deus o colocou lá. E eu não sei se você acredita, mas ainda hoje, o mundo, esse mundo que nós vivemos, tem suprimento suficiente para toda a boca que tem na terra. Se tinha para Adão, que era uma boca só, para 7 bilhões de bocas que tem no mundo, há suprimento providenciado por Deus. Para cada menino que ainda vai nascer, há suprimento providenciado por Deus. Você crê nisso? Amém? Tem gente passando fome, isso aí é outra história. Assunto para outro culto. Assunto para outro tema. Então, irmãos, Paulo está dizendo assim: olha, ninguém deu conselho a Deus, ele resolveu tudo sozinho. A parte mais complicada, o versículo 35, quando ele diz assim: quem foi que primeiro deu alguma coisa a ele? Quem foi que deu uma oferta primeiro? Quem foi que deu um sacrifício primeiro? Quem levou a primeira oferenda para ele? Para que ele pudesse estar obrigado a recompensar você. Hein, irmãos? Então, isso aqui, queridos, essas perguntas eu leio, quando eu leio a Bíblia, eu leio e eu tento meditar sobre isso, tentar responder sobre isso. Eu disse: poxa vida, realmente quando eu comecei a ofertar, quando eu comecei a dar, quando eu comecei a entender o que Deus tinha, na verdade eu já tinha recebido tudo.
Na verdade, já tinha algo na minha mão. Na verdade, Deus já tinha me dado alguma coisa, eu estava existindo, eu já estava vestido. Então, quem é, irmãos, que Paulo está dizendo aqui? Quem é que pode colocar Deus contra a parede para cobrar alguma coisa de Deus, para exigir alguma coisa de Deus? Para ter uma vida direcionada a colocar Deus sempre ao nosso serviço? Essas perguntas eu não sei se alguém consegue responder, mas elas foram muito bem colocadas aqui. E eu creio que é para acalmar o nosso coração. Amém? Para acalmar o nosso coração. Porque é assim que a gente resolve o problema, não é verdade? Quando você está diante de um problema, tem duas situações. Dá para resolver? Se dá para resolver, o que é que a gente faz? A gente vai, trabalha, se esforça e resolve. Se não dá para resolver, irmão, faz o quê? Passa o resto da vida estressado? Não, se não dá para resolver, não dá para resolver. Amém? Aquele negócio que chega na sexta-feira, 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, uma conta, um negócio, uma coisa lá, pronto, esqueci de pagar, 5 horas da tarde na sexta-feira, dá para resolver? Não dá para resolver. Então, irmão, não adianta passar o final de semana falando nisso. Segunda-feira dá para resolver? Então aproveite o seu final de semana para fazer outra coisa, para descansar. Uma vez eu disse um negócio para um amigo meu, e ele ficou pensando, e eu disse: rapaz, é o seguinte, a gente tem os desafios da gente, tem a dificuldade, tem os problemas, não é? Tem conta para pagar, todo mundo tem. Na época eu estava ainda com uma loja e tinha sempre muito compromisso, como todo mundo tem, ou na loja ou em casa, todo mundo tem, guardado as devidas proporções. E eu disse o seguinte: rapaz, é o seguinte, tem coisa que eu posso fazer e tem coisa que eu não posso fazer. Eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu posso fazer, porque tem coisa que eu não posso fazer. Amém? Então é assim, porque senão você nem vive uma coisa nem vive outra. Tenho 50 mil para pagar. Tenho 50 mil? Não tenho 50 mil. Mas tenho 50 reais para ir para o cinema com a minha filha, com a minha família. Não, 50 não dá, né? Para ir para o cinema não dá. Para comer um sanduíche. Então pronto, 50 reais eu tenho. Com 50 reais eu não resolvo a conta dos 50 mil. Mas eu não vou deixar de desfrutar um sanduíche, morrer em pé com 50 reais com a minha família, porque eu não posso pagar a conta de 50 mil. Amém, irmãos? Esse final de semana eu vou ficar tranquilo comendo sanduíche. Na segunda-feira a gente começa a trabalhar pelos 50 mil. E ele ficou rindo depois que entendeu os negócios e disse mais ou menos assim. Porque às vezes você é criticado, né? O cara está devendo ali e está comendo sanduíche com a família e vai morrer de fome. Né? Porque eu estou devendo um negócio, aí eu vou morrer de fome. Amém? Mas isso aí passou batido. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando essas perguntas para a gente se tranquilizar, para a gente ser sarado. Sarado de quê? De nós mesmos. Sarado das expectativas que nós criamos em relação a Deus. Sarado em relação aos planos que nós montamos para Deus resolver. Sarado em relação a essa responsabilidade que a gente acredita que Deus tem sobre a nossa vida, em função dos nossos projetos. Então, se você não conseguiu responder, pergunta A, B ou C, irmãos, fique tranquilo, relaxe o seu coração, e entenda que isso não é assunto seu. Remédio para a ansiedade, Salmo 131, eu consegui acalmar o meu coração, acalentar o meu coração, quando? Quando eu não me envolvi mais com assuntos que são maiores do que eu, quando eu não me envolvi mais com assuntos que não dizem respeito à minha capacidade, à minha competência. Salmo 131 diz isso, ele diz: então, como um bebê que mama, o que é que nós somos, irmãos? Um bebê que mama. Eu consegui acalmar o meu coração. Amém? E depender de quem? De Deus. Porque Ele chegou primeiro,
Ele montou tudo, Ele montou todo o cenário, Ele montou todo o universo, Ele montou esse mundo, Ele montou a família, Ele juntou todo mundo, Ele juntou o marido com a mulher com o marido, Ele mandou o filho para dentro da sua casa, não foi você quem pediu, você não escolheu, hoje o homem está querendo escolher isso, mas é Ele que manda tudo e coloca tudo no lugar certo, queridos. O pensamento dele, quem sabe é Ele. O projeto é dele. Então aqui no versículo de número 36, ele fala isso, ele diz, então irmãos, para a gente relaxar, hashtag não falo mais nisso, amém? Eu acho que Paulo estava num negócio assim, olha, eu sei que todo esse assunto que eu levantei até o capítulo 10 aqui, vai dar o que falar, vai dar concílio, 1617 a 1618, concílio, para discutir assunto daqui do capítulo 9, do capítulo 6, o pessoal discutindo aí 100 anos, Paulo disse, esse negócio vai dar o que falar, eu não posso ficar pensando nisso, senão eu não vou trabalhar mais, não vou escrever o resto. Deus, como é que você vai acomodar meu coração? Me zera aqui para eu continuar o que você tem colocado no meu coração. E Deus colocou essa palavra no coração dele, disse, a responsabilidade não é sua, você é instrumento nas minhas mãos, você faz o que eu quero. Então, como ele colocou essas perguntas no coração de Paulo, e eu creio que Paulo não respondeu, porque da mesma maneira que ele colocou para Jó, também não era para Jó responder, ele colocou no versículo que a gente lê aqui no versículo 36, a conclusão de Paulo, hashtag desistir, porque dele, amém? Por que dele? É outro porquê agora, porque ele é Senhor, amém? Você aceita Deus como Senhor? É uma pergunta séria, irmão. Tem gente andando no Evangelho, ou acreditando que está no caminho do Evangelho, andando do lado assim, às vezes do lado realmente, a vida toda, 20 anos, 10 anos, 30 anos, sem aceitar o senhorio de Deus. Por que é dele? Hein? Porque ele é Senhor. Deus me deu o privilégio de ter uma casa própria, amém? A gente tem um terreninho nessa cidade, não sei quantos metros dá ali mais ou menos, mas tem um terreno que a gente tem uma casa lá construída, aquele limite ali, irmão, da nossa casa, da sua casa também, que está no papel, na escritura, aquilo ali é seu, aquilo ali é meu, mas não é meu só a casa, só o chuveiro, só o banheiro, é meu tudo que tem ali. Um dia eu tinha um negócio lá, de quem é esse que eu não sei, não, se está aqui, eu disse, se está aqui dentro é meu, amém? O telhado, as telhas, a torneira, a parede, o tijolo, o piso, a terra, a grama, a minhoca, as formigas, amém, irmão? Os vermezinhos que estão andando ali, que eu nem sei, tudo que está ali de quem é? É meu, irmão. Às vezes a gente acha que seu é só o que você usa, a casa, não, tudo que está ali é meu. A minha Bíblia diz que tudo que tem na terra, de quem é? É dele, amém? Aí eu já relaxei que essa casa que eu achava que era minha também é dele. Tudo que há na terra é dele. Então ele manda, como eu mando na casa, e eu tenho que dar conta também das minhocas, das formigas. Está entendendo? Eu tenho que controlar lá os insetos que estão chegando, e é porque é meu, irmão. Então, dele são todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Ou nós entendemos que ele é Senhor, ou ele nunca será o quê? Salvador.
Porque Jesus veio se apresentar como Senhor e Salvador. E a gente, porque está numa bronca muito grande, está numa necessidade muito grande, está desempregado, está devendo no banco, está no SPC, está no Serasa, está em todo lugar, não tem mais para onde correr, já visitou todo mundo, o que é que a gente precisa? Hein, irmão? Me diga, o que é que vocês precisam? O que é que eu preciso? O que é que o mundo precisa? O mundo precisa de salvação, irmão. Todo mundo quer salvação. Aqui eu acho que a maioria quer salvação. E a gente apresenta Jesus como Salvador. A gente não tem apresentado o nosso Deus como Senhor. E as pessoas vêm a Deus procurando salvação e não aceitam o senhorio de Deus. Ainda acham que são donas da própria vida, que são donas do seu nariz, que são donos do seu destino. Querem a salvação, mas não querem o senhorio. O primeiro ponto que ele colocou aqui. Por quê? Dele. Porque ele é Senhor. Amém? Ele é Senhor da sua vida, irmão. Será que nós estamos vivendo realmente nos submetendo ao senhorio de Deus? Para que a gente possa nos submeter ao senhorio de Deus, a gente tem que pensar alguns pontos, queridos. Porque eu tenho certeza que o que nos atraiu a Deus não foi o senhorio. Foi o quê? A salvação. O que nos atraiu a Deus não foi a natureza de Deus, foi o quê? O poder dele. Ou não? A mão forte dele. Porque é o que chama atenção, é o que atrai. Mas para que a gente aceite Deus como Senhor, a gente vai ter que parar um pouco para conhecer Deus na sua natureza. E tentar conhecer o que Deus tem ao nosso respeito, tentar conhecer um pouco da mente de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus. Para quê? Para que a gente possa viver de acordo com o senhorio de Deus. Amém? Antes de fazer a nossa lista de pedidos, antes de fazer a nossa lista de necessidades, antes de fazer tudo isso, que vai salvar o que a gente acredita que seja a nossa vida, que vai trazer a salvação que a gente precisa, nós temos que entender que Ele é Senhor. E antes de nós, quem é que está? Ele. Porque dele. Amém? Você faz parte desse universo, irmão? Você está nessa terra, então você é dele. Amém? Aquele certificado do carro que você acha que dá direito a você é dele. A casa que eu achava que era minha é dele. E ele dá conta de cuidar das coisas dele. Amém? A nossa vida é dele. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim, ó, nós morremos. Quem morreu? Quem foi que morreu? Todo mundo. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mortos como? Mortos espiritualmente, não tínhamos contato, não tínhamos acesso. O pecado impediu, então a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Aí Paulo diz assim, ele ressuscitou e ele nos ressuscitou. Ele nos deu a vida, e a vida que nós temos agora não é nossa. Por quê? Porque a gente tinha morrido. Quem foi que nos trouxe de volta? Ele. Então Paulo diz aos Coríntios, então a vida que eu tenho agora não é minha, é dele. Se a vida é dele, o propósito é dele. Por isso que ele diz, então a partir de agora, eu vivo só para ele. Amém? Isso é salvação. Isso é o sentido de salvação. Eu não daria conta da minha vida, eu não saberia como resolver a minha vida, eu não ia garantir a reaproximação com Deus. Então, Ele me salvou o quê?
dessa ansiedade, da necessidade de acreditar que eu ia resolver a minha vida, porque por anos ele deixou o homem lá na terra vivendo, mostrando que o homem não conseguiria resolver a sua questão com Deus. Amém? Nem profeta, nem rei, nem nada resolvia. O homem continuava tentando dar jeito, tentando resolver a vida com Deus, tentando comprar Deus, tentando ludibriar Deus, tentando enganar Deus. Tanto que a lei, ela foi colocada e o homem estava lá sempre dando um jeitinho, como a gente dá um jeitinho, né? Esconde um negocinho aqui, outro ali, vamos declarar esse aqui, é o dízimo, é a oferta. Aí o cara que estava colocando lá, o dízimo era anual, de repente, não, estamos fazendo mês a mês, porque o povo estava mais crente? Não, o profeta disse que não era porque o povo estava mais crente, era porque a iniquidade estava tão grande, o pessoal estava tão solto nos seus pensamentos, dominando a sua vida, desobedecendo a Deus, que eles, não, vamos dar dízimo todo mês. O motivo estava errado, irmão. Tanto que quando chegou lá no finalzinho, nem todo mês, nem ano em ano, Malaquias disse, agora o negócio fechou de vez. Por quê? Porque nós sempre tentamos resolver a nossa vida com Deus do nosso modo. Nunca aceitamos o senhorio dele. Paulo disse, é porque dele são todas as coisas. Ele diz assim, porque para ele, porque nele são todas as coisas. Dele porque ele é Senhor, nele porque tudo existe nele. Colossenses capítulo 1, Paulo escreveu dizendo assim, olha, o mistério que estava oculto, que estava escondido, que ninguém sabia o que era, agora foi revelado. E que mistério é esse? É Cristo. E quem é Cristo? Lá no capítulo 1 ele continua dizendo, Cristo é a revelação visível do Deus invisível. O que é que vocês queriam? Vocês queriam uma estátua? Queriam ver Deus? Queriam conhecer Deus? Pronto, Deus agora está visível aonde? Em Cristo. E quem é esse Cristo? É aquele onde subsistem todas as coisas, quer principados, quer potestade, quer anjo, quer tudo. Demônios estão existindo por causa de quê? De Cristo, porque tudo subsiste nele. A existência, o poder de criar é de Deus, então tudo subsiste nele. Por isso que ele disse nele, dele porque ele é Senhor, nele porque ele é o centro de tudo. Tudo converge para ele, a existência, o universo, tudo flui dele. Não existe vida, não existe existência, não existe possibilidade fora de Deus. Tudo que nós estamos vendo saiu dele, fluiu dele, foi da sua palavra. E por que Paulo falou isso? Porque tem gente lá reclamando, querendo levantar polêmica, fazendo debate na televisão. E por que Deus fez isso? E por que Deus criou o diabo? Por que tem anjo? Por que tem isso? Irmão, não interessa. Fluiu dele, tem propósito. Lá no capítulo 9, ele diz que o poder dele é revelado pelos vasos de desonra. Tem capeta revelando o poder de Deus. Estão entendendo, irmãos? E por que ele fez isso? Não sei. Mas eu sei como resolver. Se você tem uma questão complicada em relação a essa, você espera Deus morrer, assume o lugar dele e faz tudo diferente. Nele subsistem todas as coisas. Dá para você ficar fora disso? Hein, irmão? Dele, nele e para ele. Por que para ele, irmãos? Porque o propósito é dele. Amém? O projeto é dele. Quem planejou tudo foi ele. Para quê? Para ele mesmo. Amém?
para Ele mesmo. Por isso que eu pedi para cantar essa música. Essa música é uma música de crente, convertido. Nunca foi sobre nós, irmãos. Deus não criou tudo isso pensando, não, é para Manuel, é para Joaquim, é para Levi, é para Pedro. Não, o projeto é dele. É para revelar quem Ele é. Ele faz do jeito que Ele quer, porque tudo flui dele. Se nós entendermos isso, nós vamos descansar, irmãos. Não dá para entender realmente, desculpe, não dá para entender. Deus sabia que não dava para entender. Então o que foi que Ele fez? Ele colocou fé no seu coração, amém? Quem tem fé no coração, irmão? Pode levantar a mão, mesmo quem não sabe, levante, todo mundo tem. A Bíblia diz que Ele colocou uma porção de fé sobre todos vocês. Eu nunca orei pedindo, não precisa orar, Ele já colocou. Porque se dependesse de você pedir, você ainda sairia sem Ele. Porque se você soubesse para que é fé, você não ia querer fé no seu coração. Amém? Então Ele sabia, Ele colocou o que? Fé. Para que fé? Para você aceitar o senhorio de Deus na sua vida. Sem fé não dá para aceitar. Porque sem fé a gente precisa entender. E às vezes as contas não batem, quem sabe o que eu estou falando? Às vezes as contas não batem. E às vezes nós dizemos assim, eu só saio daqui se for desse jeito, se tiver essa certeza, se for essa garantia. E a certeza que Deus colocou no nosso coração foi a fé. Ele diz, olha, quando eu falar uma coisa, você não vai entender, você não vai ver, mas você tem que aceitar. E quebrando os nossos princípios naturais, quebrando o nosso raciocínio lógico, quebrando aquilo que a gente acha que é certo, a gente dá um passo chamado de um passo de fé. Amém? Um passo de fé em direção ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas de quem é o projeto? Por que é o projeto? É por causa dele. Por que ele vai acontecer? Porque é nele que acontece. Amém? O que tem nos afligido, irmão, o nosso coração, é que a gente não tem aceitado isso. Deus colocou fé, convicção, que aponta para Ele. Mas a gente quer o quê? A gente quer uma crença, uma crendice que aponta para quem? Para a gente. Para nós. É por isso que a nossa crença é que Deus faça o que eu quero. Porque eu não conheço o pensamento de Deus, eu não conheço o plano de Deus, eu não conheço o projeto de Deus. A única coisa que eu conheço é aquilo que está bem perto de mim. O que é? As minhas necessidades, as minhas demandas, aquilo que está batendo na minha porta todo dia. É a fome, é a conta, é a necessidade que vem aqui, e nós estamos vivendo num mundo que cada vez coloca sobre nós uma carga maior de quê? De necessidade. Antigamente, para casar, você precisava ter dinheiro para quê? Para o aluguel, para a água, para a luz, não era? Aluguel, água e luz. Aluguel, água e luz. Dá para casar? Dá. Agora pronto, agora já tem mais coisa. Já tem água, já tem luz, já tem internet, tem TV a cabo. Tem o celular, telefone não era um negócio assim, não. Eu ainda sou do tempo que a gente fazia um cadastro no banco, numa loja, fazia um cadastro, aí nome, endereço, eles perguntavam assim, telefone de contato. Aí coloque aí, coloque o telefone de Kelso, que é o rico da rua, só tem um telefone lá, todo mundo vai ligar da casa dele e ele guarda. Funcionava assim, irmãos. Anotavam recados, aí quando se encontrava lá na quitanda, dizia, olha, ligaram para você. Ligaram de não sei quantas pessoas conversavam. Depois eu explico o que é isso, em um outro dia. As pessoas conversavam e prestavam serviço a outro. Isso é um outro dia também. E as pessoas dependiam das outras. Algum recado para mim? Batiam na porta? Não. Mas como é que estão as coisas? E aí havia um negócio chamado conversa tete a tete, olho a olho. Hoje, a gente está sendo cada vez mais treinados a termos mais dependência.
E essas necessidades, irmãos, a gente está passando para quem? Para Deus resolver. E a gente acredita que Ele tem que resolver do nosso jeito, que é a nossa oferta, que é a nossa oferenda, que é aquilo que a gente acredita que é suficiente para que Ele retribua o que a gente precisa, que a gente acredita que é dessa maneira que vai funcionar as coisas. O que é isso, irmão? Isso não é fé, isso é crença, crendice. A gente vê o mundo crescendo, cada vez mais gente, e Jesus diz assim: e quando o Filho do Homem voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Aí você diz: com certeza. Basta a gente andar por aqui, pelas regiões aí, por alguns lugares do país ou do mundo, a gente vê o povo se movimentando, fazendo oração, fazendo tudo, mas movimentados em função de quê? Das próprias necessidades, sem conhecer a mente de Deus, sem ter Deus como Senhor. Tanto que quando Deus não atende no tempo hábil, não é, o que você está pedindo, você larga dele. Por que as pessoas abandonam Deus? Hein? Porque Ele não foi suficientemente hábil para suprir as suas necessidades. E como a barriga dói, como a necessidade está batendo, você vai procurar o quê? Outro lugar que atenda a sua crença, porque você acredita que é daquele jeito. De quem é a fé? Não é de Deus, a fé é em você. Nós sabemos a solução, interessante, mas nós não demos conselho a Deus, mas a gente sabe como resolver a nossa vida. Eu não sei. A maioria dos planos que eu fiz não bateu, irmãos. Então o que é que a gente vai fazer, irmão? Passar a nossa vida toda se movimentando, baseado na nossa ideia, no nosso pensamento. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, dizendo assim: porque agora nós não somos mais como os pagãos. Ou seja, quem são os pagãos? Como nós éramos antes, que vivíamos baseados na futilidade, na inutilidade dos nossos próprios pensamentos. Nós não somos mais assim, Paulo disse. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que nós não somos o centro do universo, nós entendemos que nós não somos o salvador da nossa vida, porque nós entendemos que nós não tomamos conta da nossa vida, porque nós já entendemos que Ele tem todo o controle, como se cantou aqui, como se falou aqui, a soberania é dEle, o controle é dEle, a mão é dEle, o plano é dEle, o projeto é dEle. Nós fazemos parte de um projeto que é de Deus e que é para Ele. Amém? Então é isso que está dizendo. Se nós entendermos isso, a nossa vida vai ser um pouco mais simples. Por quê? Porque nós vamos crer pela fé, não sei como, que aquele que começou uma obra na minha vida, irmão, na sua vida, na nossa casa, Ele vai concluir essa obra. Nós estamos sendo aperfeiçoados. É difícil de entender, não tente me convencer que eu já estou convencido. É difícil de entender. Quantos irmãos aqui, como eu, já oraram pedindo a Deus assim, um livramento? Vou fazer um sentido figurado aqui. O sol está quente, o calor está grande, você está ali andando e o calor está grande, e você diz: Deus, resolve esse negócio, Deus. O negócio está quente demais, está queimando minha cabeça, o calor está grande. E você imagina, o que é que você imagina, irmão, para sair de um negócio desse? Você imagina qualquer coisa, um irmão passando num carro com ar-condicionado, dizendo: olha, aí para você dizer, foi um anjo do Senhor, ele não deu nem 30 segundos, como a gente gosta de dar testemunho, né? Irmão, quase nem acabei de orar, aí apareceu o anjo do Senhor lá, e me botou dentro do carro com ar-condicionado, pagou um lanche para mim, e eu estou dando testemunho aqui, aleluia, Deus é bom, o poder de Deus e tal, não é assim? São as melhores soluções, a gente tem, quem não tem, irmão? Aí, às vezes a gente está no calor, o sol quente, esquentando a cabeça da gente, o juízo da gente, e a gente diz: Deus, resolve esse negócio, Deus. Aí o que é que acontece, irmão? O sol aumenta mais. Aquela sombrinha que você estava olhando, de repente o sol faz assim, vira, não tem mais sombra. E não aparece mais ninguém, a rua fica deserta, você continua andando a pé e não tem mais o que fazer. Não é assim? Até que uma hora que você está desistindo, já está lá, pronto, eu já falei. Aí aparece
Deus resolve do jeito que Ele quer. Aí de repente Ele faz chegar na sua mão, de qualquer jeito, aí um copo de água bem gelado. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é tirar você da bronca, irmão. Pelo que a minha Bíblia diz, o objetivo de Deus é se revelar para você. Então, se Ele quer se revelar para você como um Deus que sacia a sua sede, acredite, você vai sentir sede. Amém? Por isso que muitas vezes a gente ora e a gente diz: Deus não respondeu. Eu já aprendi que Deus responde sempre, mas nem sempre atende. Amém? Oração, Deus responde sempre, mas nem sempre atende. Por quê? Porque Ele responde com a palavra certa. Ele responde com aquilo que vai aperfeiçoar a nossa vida. Ele responde com aquilo que vai nos tornar melhores. Eu sou testemunha, já tive meus pegas com Deus. E quantas vezes parece que a oração só fez piorar a situação, só fez piorar o quadro. Muitas vezes eu já fiz cálculo, fiz plano para a gente sair de situações, estava tudo tão direitinho, e parece que só piorou. Parece que só piora. E estranhamente a gente não consegue largar esse Deus, mesmo contrariando a nossa vontade, mesmo contrariando os nossos planos, mesmo contrariando as nossas ideias, mesmo não atendendo os nossos desejos. Atende sim, de vez em quando. Mas eu entendi, irmãos, eu não tenho direito de ficar zangado com Deus. As minhas orações são curtas. Oro a Deus, mantenho, leio, procuro entender. Eu sou aquele cara que não ouve vozes, eu não tenho visões, eu não ando arrepiado. Eu fico vendo assim, acredito em tudo, mas eu não tenho isso, irmão. Eu procuro me satisfazer com essa palavra. É isso que tem sustentado a minha vida, irmão, a nossa vida. Eu não tenho o direito de exigir de Deus, porque o projeto de Deus não foi pensando em mim. Eu não sou o centro do universo. Quando Deus criou Adão, não foi pensando em mim, foi pensando em Cristo. Eu não posso ficar com inveja disso, não posso ter raiva disso. Eu levanto as mãos e dou graças a Deus, porque faço parte de um projeto bem sucedido, mas que talvez não para o meu prazer. É um projeto que não vai se cumprir em 70 anos, ou em 50 anos, ou em 100 anos. É um projeto para a eternidade, e eu tenho que ter paciência. Eu tenho que entender quem é Senhor na minha vida, eu tenho que entender quem é Senhor na minha casa, eu tenho que entender quem é Senhor nessa igreja, que essa igreja nem é a igreja de qualquer lugar no mundo, aqui não tem dono, é a igreja de Jesus. Essa igreja está salva, essa igreja não prevalecerá, essa igreja continuará avançando, porque o projeto é dele, só existe porque emanou dele, fluiu dele, nasceu dele. E é para que a revelação de quem Ele é seja clara na terra. Não adianta ficar com pena de Faraó. Faraó, não, irmão, não fique com pena de Faraó. Foi ideia de Deus. Deus queria dar uma lição para o seu povo e escolheu Faraó, e foi ele quem endureceu. Eu não posso, não, vamos discutir, porque Deus, não tenho que discutir. Se eu não conseguir chegar na frente para dar uma ideia para ele, não tenho o que fazer. Nós somos dele, irmãos.
Nós fomos alcançados por Ele. Nós fomos escolhidos por Ele. Olhe para a sua mulher, olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos e entenda que foi Deus quem colocou essas pessoas na sua vida. Se eu não acreditar que essa mulher aqui foi Deus que colocou na minha vida, o que é que eu vou fazer, irmão? O que é que eu vou fazer? Por que as pessoas desistem das outras? Por quê? Porque não acreditam que foi Deus quem as colocou de frente. Aí mata, manda embora. Estão entendendo? Abandona. Mas se nós acreditarmos nisso, nós vamos permanecer firmes por causa da fé. Não é porque eu quero, não é porque eu penso, é porque Deus quis e eu tenho que submeter. Se não é a mulher que eu quero, se não é o homem que ela quer, irmãos, a gente vai ter que ter uma decisão. Vamos se basear na nossa crença, no perfil que a gente acha que é ideal para a gente, ou vamos viver por fé, acreditando que foi o que Deus colocou, que vai me tornar melhor. Sou casado há 25 anos, melhorei muito. Ainda está parece faltando um bocado de coisa, mas melhorei muito. E ela piorou muito. Porque hoje ela diz, hoje eu consigo acordar e deixar a cama desarrumada. Então deve ter sido por minha causa. Você está entendendo? Mas talvez a cama desarrumada seja o que ela precisa para que ela se torne uma mulher melhor. Os filhos que Deus coloca na nossa vida, que não cumprem o nosso projeto, que deixam as coisas bagunçadas, que vem outro pensamento. Eu estava pensando assim em casa, de Deus me dá direção dentro da minha casa, porque pulou uma geração dentro da minha casa. Eu demorei a ter filho, eu sou X, a minha filha, eu sou baby boomer, né? A minha filha já é Y, pulou uma lá dentro. Como é que eu vou me manter conectado? Como é que eu vou me comunicar? Deus dá um jeito. Mas isso é para nos tornar melhores, irmãos. Para a gente fazer o que não quer. Para a gente matar aquele restinho de coisa que há em nós. Entendendo que o projeto não é meu. Deus não está a meu serviço. Eu sou plenamente consciente disso. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que a minha casa vai prevalecer a todos os desafios desse mundo. Eu sei que o projeto que Deus tem para a minha casa, para a sua casa, para essa igreja, para a igreja dele, irmãos, é um projeto vitorioso, porque eu já olhei no finalzinho, antes de ler a Bíblia toda, eu li Apocalipse, e no finalzinho diz que o final é bom. O final é bom. O filme vai dar happy end no final. Você está entendendo, irmãos? Precisamos permanecer firme, Thelma. Firme. Nada está perdido. Nossos filhos não estão perdidos. O mundo não vai tomar conta deles. Eles são de Deus. Deus colocou eles na nossa vida. Não desista deles. Porque os nossos filhos, que a gente diz que é nosso, também não são nossos, são de Deus. Se eu acreditar que eu tenho o suficiente para sustentar minhas filhas, eu vou enlouquecer, irmãos. Amém? Somos dele, pertencemos a ele. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Mas ele nos mantém nas suas poderosas mãos. Que a gente possa sair dessa noite aqui um pouco menos presunçoso. Que a gente possa sair daqui nessa noite assim, com a bola murchinha, está entendendo, irmão? Voando baixo. Porque o projeto é dele, não foi sobre nós, mas nós estamos beneficiados pela graça de Deus. O escritor aos Hebreus disse que o nosso mestre, para a gente terminar, que o nosso mestre, que mestre? Aquele que tudo aconteceu por causa dele.
Tudo, irmãos, Adão, profeta, tudo foi por causa unicamente dele, não foi por minha causa, mas que ele chegou ao sangue, sentindo agonia por nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui chegou nesse ponto. A gente chora, a gente se angustia, a gente quer arrancar os cabelos, mas nós ainda estamos no lucro, nós ainda estamos na vantagem, nós ainda estamos vivendo na graça de Deus. Que possamos aprender isso a cada dia, irmãos. Que nós fazemos parte de um plano glorioso. Esqueça as suas expectativas e tente conhecer Deus. Desde procurar o poder de Deus, que o poder de Deus é para ser revelado aos ímpios que não têm conhecimento dele, mas a natureza dele, quem ele é para ser revelado aos seus filhos. Os demônios conhecem o poder de Deus, mas só aos seus filhos ele revelou a sua natureza, os seus segredos e a sua intimidade. E nós somos filhos. Amém? As minhas orações são curtas, mas eu peço sempre duas coisas. Que eu peço para essa igreja aqui: força. Força para seguir sempre em frente. Força nas minhas pernas. Força para continuar a caminhada, irmãos. Amém? E consolo, para que da minha boca não saia murmuração, para que da minha boca não saia questionamentos, para que em toda situação, seja ela qual for, eu seja consolado pela fé que está no meu coração e pelo Espírito Santo Consolador que há na minha vida, está na sua vida, para que nós possamos seguir firmes, para que um dia, talvez, não sei daqui a quanto tempo, é o meu sonho de consumo, poder orar como Paulo orou, quando escreveu a Timóteo na segunda carta, e disse: Timóteo, eu estou seguindo, dessa eu não volto mais, mas eu combati o bom combate. Não importa quanto tempo eu passei fora, Timóteo, eu cheguei no propósito, eu cheguei no projeto. E o mais importante, Timóteo, eu guardei a minha fé. Não me corrompi e nem tentei corromper Deus. Não me vendi e nem tentei comprar Deus. Amém? Que seja essa a sua oração, que seja essa a nossa caminhada, entendendo que dele, porque é o Senhor, que nele, porque é de onde subsiste todas as coisas, e para ele, porque o projeto e o propósito é dele, são todas as coisas. E que Deus abençoe a vida dos irmãos.